Vamos nos aquietando, então, vamos aquietando o nosso coração, né? Que é o mais importante. É o coração que tem que ficar quietinho, né? É o coração que tem que se sentir aconchegado nesse momento. Então vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus, nos envolvendo com todo o amor, com toda a doçura, o carinho, que Ele possa assim cuidar do nosso coração, do nosso espírito nesta noite, e que Ele possa, se for possível, cuidar das nossas necessidades, daquilo que preocupa o nosso coração, a nossa mente, que nesse momento nós possamos estar completamente envolvidos dessas boas energias, que os nossos amigos, os nossos benfeitores possam assim envolver a nossa casa, a nossa família, para que nós possamos nos sentir tranquilos, serenos, protegidos dentro do nosso lar. Então vamos mentalizando a nossa casa em volta de cortinas fluídicas, de telas magnéticas nas portas, nas janelas, aquela cortina fluídica na porta de entrada para que possa isolar nossa casa de energias diferentes, energias que não fazem parte do nosso ambiente. Vamos também visualizando aquele cordão fluídico ao redor da nossa casa, que ela esteja completamente protegida pelos benfeitores espirituais que nos acompanham todas as semanas. E assim, com o coração transbordando de alegria, de gratidão por estarmos aqui reunidos mais uma vez, nesta noite nós damos início ao nosso Evangelho no Lar. O tema desta noite é Onde está escrita a lei de Deus? E aqui nós trouxemos um trecho de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos dando início então. Boa noite, Nice, tudo bem? Seja bem-vinda. Então vamos começando com a prece que Jesus nos ensinou, para que a gente pudesse lembrar não somente dele, né, mas para que nós pudéssemos estar em comunhão com o Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Lembrando o capítulo 11 de Marcos, versículo 24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e ser-vos-á concedido. Então a fé, ela move tudo, né? Lembremos que Deus não nos desampara. Olha quem está aí hoje. A Nina está aí assistindo o Evangelho também, né, Nina? Então, eu estava falando para a Jana e para a Simone agora há pouco, né? Eu tive bastante dificuldade para fazer esse tema, porque na verdade eu escolhi o tema e depois eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo e em outros trechos para que a gente pudesse preparar. E eu tive bastante dificuldade porque quando a gente fala sobre a lei de Deus, nós imaginamos que existe algo palpável, né? A lei de Deus, ela está escrita em algum lugar, né? Mas ela primeiramente foi gravada dentro de nós, ela está na nossa essência. E nós ainda não conseguimos muitas vezes perceber isso. É necessário que a gente possa interiorizar, é necessário que a gente possa enxergar dentro. Muitas vezes nós estamos preocupados com o fora. Então eu trouxe aqui duas passagens
de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 14, e trouxe também a primeira carta aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos. Esse é o trecho que Paulo nos traz nessa passagem, nessa carta que ele faz aos Coríntios. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse e de antemão digo, como estando presente, uma segunda vez. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E é o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva estas palavras estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para a edificação, e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E aqui, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Agora conheço em parte. Essa é a frase que nós vamos refletir também. E ele fala assim, tem aquela música do Legião Urbana, né, do Renato Russo, onde ele canta esse trecho, né, da carta. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas.
havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Graças a Deus. Vamos então a uma reflexão a respeito desse tema de hoje, onde está escrita a lei de Deus. E por que eu trouxe essa reflexão para nós nesta noite, né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Essa pergunta é feita por Kardec e ele tem de resposta, né? Ele recebe de resposta dos espíritos a seguinte resposta: na consciência. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E como que nós sabemos isso? Porque nós temos em nós a distinção do que é certo, o que é errado, né? Lá no fundo, mesmo que a gente esteja cometendo algum ato que nós achemos que muitas vezes está certo, a nossa consciência nos interroga: aquilo que você está fazendo está certo mesmo? Né? Aquilo que eu estou fazendo está certo mesmo? Então, tudo isso está em nós, porque nós somos parte de Deus, nós somos parte do Criador. Então, nós trazemos em nós as leis perfeitas e imutáveis que Deus criou. A lei divina, ela não está gravada em pedras ou escrita no exterior, mas ela está escrita no nosso íntimo. A consciência é a luz interior que nos orienta, que nos alerta e nos coloca diante do bem e do mal. Sigamos sempre essa voz silenciosa que nos conduz para o bem. Na questão 621A, continuando, né? Visto que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade ela havia de ser revelada? Por que nós teríamos que ter essa... Como que nós teríamos essa lei revelada, né? Através das escrituras, através da Bíblia, através do Evangelho, através dos exemplos que nós temos, né? Então eles respondem assim: ele esquecera e menosprezara, ele quem? O homem, né? Então Deus quis que a lei fosse lembrada. Então, quando nós temos o Evangelho na mão, quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos com um lembrete nas mãos, nós estamos sendo lembrados de tudo aquilo que nós já temos dentro de nós. Então, a Bíblia e o Evangelho são lembretes para que nós não nos esquecemos do que está guardado dentro de nós. E Jeremias ele fala no capítulo 31, versículo 33: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Então tem várias passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, em que falam que a lei de Deus está escrita em nós, ela está entranhada em nós. Jesus vem dar cumprimento à lei, ensinando-nos a vivenciá-la através do amor. Conhecer a lei não significa ainda conseguir praticá-la plenamente. Nós estamos em evolução, e a evolução espiritual é justamente o caminho que nós precisamos para praticar as leis de Deus. Aquilo que hoje precisamos nos esforçar para fazer, amanhã poderá se tornar natural para nós. E quando nós fazemos algo em que nós percebemos
da forma como nós estamos fazendo e o que precisa ser melhorado, nós estamos exercitando a nossa reforma íntima. O Salmo 40, no versículo 8, ele diz: a tua lei está dentro do meu coração. E Romanos, Paulo fala no capítulo 2, versículos 14 e 15, a obra da lei escrita em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência. Então, conhecemos Deus em parte, nós não conhecemos completamente. Conhecemos o próximo em parte, nós não sabemos o que se passa no coração de cada um. Às vezes nós fazemos uma suposição, mas nem sempre é aquilo que está acontecendo, né? E principalmente conhecemos a nós mesmos em parte, porque nem sempre nós olhamos com coragem para dentro de nós mesmos e nos analisamos, nós verificamos aquilo que nós precisamos modificar. Há coisas dentro de nós que ainda não conseguimos perceber. É sobre examinar o próprio coração, conhecer-se, vigiar os próprios pensamentos e reconhecer o que existe dentro de nós. Nós somos amados integralmente por Deus. Então, embora muitas vezes nós tenhamos atitudes que ainda não são compatíveis com Deus, né? Não é aquilo que Deus quer, muitas vezes nós façamos coisas que não é a vontade de Deus, Ele nos ama integralmente. Lembremos dos encarcerados, lembremos daqueles que estão passando por alguma dificuldade, por cometerem, né, algum erro, né? Então estão passando por uma dificuldade em suas vidas, mas Deus não nos abandona. Nós todos somos amados integralmente por Deus. O Haroldo fala numa das palestras dele que Deus ama igualmente o verme, ele ama tanto quanto o verme, quanto a qualquer outro ser humano, né? Ele ama a todos igualmente, porque ele sabe da necessidade e do papel de cada ser, né, na natureza, na criação. E aqui nós deixamos uma reflexão. Quando olho para dentro de mim, o que a minha consciência revela que eu ainda preciso transformar? Então, exercitar a nossa reforma íntima. Todas as vezes que nós estivermos questionando as nossas atitudes, nós estamos promovendo a nossa melhoria, porque nós estamos exercitando o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar a vida por outros ângulos, né? Isso é importante. Porque se nós seguirmos sempre na mesma direção, sem questionar nada, né? Imagina que se a nossa vida fosse algo reto, né? Sem desvios, e que nós não errássemos, né? Como é que nós aprenderíamos? Né? Como nós teríamos uma outra base, né? Ou algo que pudesse fazer com que a gente melhorasse. Então, através dos erros, muitas vezes é que nós nos dispomos a melhorar, a seguir de uma forma diferente, olhar para frente de uma outra maneira. Graças a Deus. Se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem complementar, fiquem à vontade. Então, vamos seguindo. Vamos então para as nossas vibrações. Essa noite, então, já vamos envolvendo as nossas irmãs, os nossos irmãos que não puderam estar presentes conosco. Eu vou pedir uma vibração especial também para a Laís e para os pets, que essa semana não estavam bonzinhos, estavam internados, então espero que eles estejam melhores, que ela esteja bem também, porque estava bem preocupada. Pedindo para as nossas companheiras também que não puderam participar nessa noite, por suas famílias. Então, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abramos o nosso coração em vibrações de amor, de paz e de reconforto. Vibremos pelo nosso lar,
pela nossa família e pelos nossos animaizinhos de estimação. Vibremos pelas nossas irmãs que não puderam participar do Evangelho nesta noite, por seus lares, por suas famílias, pelos nossos amigos, familiares e por todos aqueles cujos nomes encontram-se no caderno de vibrações, pelos nossos vizinhos, colegas de trabalho, por aqueles amigos que compartilham a jornada conosco, que nos nutrem e que nos envolvem com seu amor, com seu afeto. Vibremos pelos nossos irmãos em toda parte que necessitem dessas vibrações. Rogamos que a espiritualidade amiga as leve onde houver necessidade e pedimos, Senhor, licença para vibrarmos por nós mesmos. Agradecemos a Ti, Jesus querido, por nos sustentar até aqui. Que a Tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Hoje eu trouxe a prece da união por Emmanuel. E ele diz assim: Senhor Jesus, concedeste-nos o abençoado caminho da união contigo, desde a manjedoura iluminada até a ressurreição divina, com passagem pela cruz do trabalho e da renunciação, da fé viva e do testemunho santificante. Viajores que somos, na estrada redentora, que a tua misericórdia nos desdobra no campo da vida eterna, rogamos-te ainda, luz para as nossas sombras, certeza para as nossas dúvidas e esclarecimento às nossas hesitações. Auxilia-nos a aceitar o roteiro que o teu amor infinito nos traça a benefício da paz e da felicidade de nós mesmos. Que o sacrifício seja para nós uma bênção, a luta uma escola de aperfeiçoamento sublime, o serviço a oportunidade salvadora, o obstáculo um ensinamento maior, o sofrimento um mestre sábio e eficaz. Que as nossas dores sejam emissárias de alegrias, que os espinhos da estrada permaneçam adornados de flores para os nossos corações, e que os percalços e lágrimas da senda constituam renovadas esperanças para nossa alma sequiosa de tua luz. Assim te suplicamos, porque a nossa união é alegria para os tristes, vitória para os vencidos, consolo para os desesperados, sementeira de imperecível ventura para quantos prosseguem a retaguarda aspirando um mundo melhor. Deste modo, Senhor, agradecendo-te a caridade divina da paz, com que nos felicitas a alma, neste dia de abençoada luz, esperamos que o teu amor vive em nós infinitamente e que a tua misericórdia nos acompanhe em todos os passos da redenção espiritual, convictos, quanto estamos, de que em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida com eterna libertação. Cumpra-se em nós a tua vontade, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. E vamos assim então, encerrando mais uma vez. Agradeço a presença de todos vocês. Que tenhamos uma semana abençoada com essas boas energias, que elas nos envolvam e permaneçam conosco até o nosso próximo encontro. Muita paz. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana, gente. Obrigada. Obrigada. Amém. Amém. Beijo para vocês.